Bom dia, então, amados irmãos, ouvintes do programa, aqueles que vão assistir agora ao vivo, ou aqueles que, porventura, vão mais tarde assistir pela playlist da Rádio Escola da Bíblia. Volto a frisar essa bela ferramenta da playlist da Rádio Escola da Bíblia, onde todos os estudos que os irmãos vêm aqui na rádio e transmitem ficam lá gravados à disposição, como ferramenta, uma biblioteca de estudos bíblicos. Esse curso Deixe a Bíblia Falar, o objetivo dele é falarmos somente o que a Bíblia fala. Então, deixe que a Bíblia fala. Nossas opiniões pessoais, nossas ideias pessoais têm que ficar de lado e devemos ler e ouvir e falar somente o que a Bíblia fala, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Na lição 1, nós vimos que a Bíblia é a palavra de Deus. Deus conversou com a sua humanidade, com o seu povo, através de anjos, profetas, nos últimos dias por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Depois ele morreu e ressurgiu, cumpriu com seu plano aqui na terra, nos perdoando os pecados, nos trouxe a salvação, subiu ao Pai, prometeu o Espírito Santo e deu o Espírito Santo aos apóstolos, que seguiram pregando o Evangelho, a sã doutrina, inspirados pelo Espírito Santo, e hoje está tudo gravado, registrado na Bíblia. Então, hoje Deus fala conosco através da Bíblia. Temos que ler, estudar e praticar o que a Bíblia diz. Na lição 2, nós vimos uma forma simples de como devemos estudar a Bíblia para não interpretá-la de forma errada. Nós vimos que, com o passar dos anos, as interpretações humanas, os homens acrescentando coisas na Bíblia, doutrinas nas suas igrejas, se desviaram da igreja bíblica, aquela que Jesus fundou lá no primeiro século, no dia de Pentecostes. Na lição 3, nós vimos as alianças contidas na Bíblia. O Velho Testamento, a Velha Aliança, o Novo Testamento, a Nova Aliança. O Velho Testamento, a Velha Aliança, foi uma aliança que Deus fez exclusivamente com o povo de Israel. Então, quem não era do povo de Israel não estava sujeito a essa velha aliança. E nós vimos também que o povo de Deus, Israel, não cumpriu a velha aliança, e lá mesmo em Jeremias, o profeta Jeremias, Deus falando que faria uma nova aliança, agora não mais com exclusividade para o povo de Israel, mas sim para todas as nações. Essa aliança está no Novo Testamento com a vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu e ressurgiu. Na cruz ele cravou a velha aliança, ele enterrou a velha aliança, e com o sangue dele derramado surge a nova aliança, onde toda a nação, todos os povos, têm a vida eterna, bastando acreditar e ter fé em Jesus Cristo, em Deus, em tudo que está contido na Bíblia. Na lição 4, nós vimos as divisões religiosas. As divisões que começam a surgir depois da morte dos apóstolos, os próprios apóstolos, ao editar essa doutrina, a Bíblia, escreveram lá que muitos falsos mestres viriam, já vieram na época deles, pregando doutrinas humanas, e depois com a revolução, as novas igrejas denominacionais, com o protestantismo, surgiram novas igrejas, homens fundando igrejas, onde sendo ele a base, não mais Cristo a autoridade, tendo nomes humanos, as pessoas se chamando de exemplos batista, presbiteriano, metodista, assembleianos, católicos, e nós vimos que na Bíblia os cristãos eram chamados apenas de cristãos, porque eram discípulos de Jesus Cristo. É o que está na Bíblia. Não vemos nenhuma palavra dessas modernas na Bíblia. E a Bíblia diz: nada devemos acrescentar a ela e nem retirar. Hoje nós vamos estudar a Igreja Bíblica, parte 1. Para quem fez o curso comigo aqui, que está lá na playlist gravado 15 lições, o curso A Igreja Bíblica, essa lição de hoje, que é a parte 1, e a lição da semana que vem, que é a parte 2, vai ficar bem mais prático e mais fácil de entender. Mas esse curso, eu estou seguindo a metodologia do curso, que é um curso de Ebenezer, então ele traz como lição desse curso a Igreja Bíblica em duas partes. A Bíblia... Opa, está dando eco, deixa eu ver aqui. Deu. A Bíblia nos apresenta uma série de informações baseadas nas quais podemos entender a grandeza da igreja, suas características, sua forma, seu culto e como ela deve funcionar. A Bíblia diz tudo isso sobre a igreja.
A igreja começou lá em Atos 2, no livro de Atos, no dia de Pentecostes. Ali surgiu a igreja e tem toda a narrativa de como era a igreja bíblica de Jesus no primeiro século. Vamos ver a definição, o propósito e a característica da igreja. A igreja foi fundada por Jesus e não por homens. Se você frequenta hoje uma igreja e as pessoas dizem que a gente escuta, essa igreja aqui foi fundada por Wesley, essa por fulano, essa por ciclano, com data, com tudo. A igreja bíblica, ela foi fundada por Jesus. Olha a passagem lá escrita em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 e 18. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, estava lá com os 12 discípulos, e perguntou: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E os discípulos responderam: olha, alguns dizem que é João Batista, que Jesus é João Batista, né? Outros dizem que é o Elias. E outros ainda dizem que é Jeremias ou um dos profetas. E Jesus, tá, mas e vocês? Os apóstolos que estavam seguindo Jesus, que estavam aprendendo de Jesus, o ministério dele. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Aí Simão Pedro respondeu: tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Respondeu Jesus a ele: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por sangue, mas por meu Pai que estás no céu. Então, Deus, através do Espírito Santo, que Cristo era o Filho de Deus. Pedro, acompanhando Jesus, viu que realmente Cristo era Filho de Deus. E isso o Espírito Santo nos faz hoje, fez em mim, pode fazer em você. Acreditar, ter fé na palavra de Deus, na Bíblia, como palavra de Deus. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz que toda a escritura sagrada é inspirada pelo Espírito Santo. E nós vamos ver, nós vimos no curso da Igreja Bíblica, que essa foi uma função do Espírito Santo para os apóstolos. Ajudar os apóstolos a relembrarem dos estudos de Jesus e a escreverem. Vamos ver isso, né, ainda hoje, esses fatos. Então, Jesus seguiu falando com Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qual pedra? A pedra, o alicerce da igreja é que Cristo é o Filho de Deus vivo. A igreja de Cristo, ele é o alicerce, ele é a autoridade. Não é homens, não são pessoas. E as portas do Hades não poderão vencer a igreja até hoje, até a volta estará viva. Ainda existem igrejas genuínas do primeiro século. A igreja é o corpo de Cristo. Escrevendo aos irmãos em Efésios, está lá registrado no capítulo 1, versículos 22 e 23. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Pés de quem? De Cristo. Eu designou cabeça, Cristo é o cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. Nós, membros da igreja de Cristo, somos o corpo de Cristo, do reino de Cristo, da sua igreja, onde ele é o cabeça, a autoridade. Então, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Nós vimos no curso da Igreja Bíblica, e vou falar aqui agora, que a igreja são pessoas, são discípulos. Os prédios físicos são mero local onde a igreja, o corpo de Cristo, os membros de Cristo, se reúnem para se edificar, louvar a Deus e estudar a palavra. Deus planejou e estabeleceu se apenas um corpo hajam diversas denominações, Deus reconhece somente a igreja de Cristo, aquela que Cristo fundou, como sua igreja, o seu reino, o seu corpo. Paulo escrevendo aos Efésios, assim como essa para a qual vocês foram chamados é uma só. A igreja de Cristo tem Cristo como seu cabeça, sua autoridade total. Paulo escrevendo aos Colossenses, né, como todos os apóstolos que escreveram os textos do Novo Testamento, e Lucas, os profetas da palavra também, foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, Paulo escreveu os Colossenses inspirado pelo Espírito Santo
pois escreveu a vontade de Deus, e disse: Ele é a cabeça do corpo, ou seja, Cristo, que é a igreja. O corpo é a igreja. Nós, discípulos de Cristo, nós somos a igreja de Cristo. Ele é o princípio e o primogênito para quem tudo tem a supremacia. Nós vimos no curso A Igreja Bíblica que a organização da Igreja de Cristo é todos os membros são servos de Deus e servos uns dos outros. Não existe autoridade, existe função. Em cada local, em cada cidade, naquela época, em Corinto, em Éfeso, em Roma, na região da Galácia, existiam, como existem hoje, congregações locais da Igreja de Cristo, mas todas as igrejas temos um só cabeça, uma só autoridade, que é Jesus Cristo. Não são pastores, não são bispos, não são papas, não são padres, não. Cristo é o cabeça da sua igreja. Jesus é a única autoridade líder da sua igreja. E as determinações partem unicamente desta fonte. Os membros da igreja de Cristo são servos de Deus e uns dos outros e podem exercer funções, mas nunca liderança na igreja. Ou seja, as determinações da igreja de Cristo partem de uma única só fonte, que é Cristo, e está contido na Bíblia. Igrejas que pregam regulamentos, leis, normas para seguir, para cumprir, para ter a salvação na Igreja de Cristo, não é verdade. É somente a Bíblia. E nós vemos hoje várias igrejas denominacionais pregando doutrinas humanas. A igreja, no primeiro século, quando fundada por Cristo, pelos apóstolos lá, se dedicava ao ensino dos apóstolos. A igreja de hoje deve seguir o que sempre seguiu desde a sua origem, ou seja, a doutrina dos apóstolos, que foram registradas e se encontram hoje no Novo Testamento. Está lá em Atos capítulo 2, versículo 42. Os primeiros 3.000 cristãos que se batizaram após a pregação de Pedro, após a vinda do Espírito Santo aos apóstolos, que pregaram em diversas línguas para aquelas várias nações que se encontravam lá em Jerusalém. Cada um ouvia na sua língua materna, e depois de batizados, entrando no reino de Deus, na igreja de Cristo, o que eles fizeram? Se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Aonde está registrado hoje os ensinos dos apóstolos? Aonde que nós achamos os ensinos dos apóstolos para que possamos também se dedicar a esse ensino, termos comunhão, partir do pão? Aonde? Na Bíblia, está lá no Novo Testamento. Está tudo registrado lá por Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Judas, quem mais? Tem vários, são 27 lá, 27 livros. A igreja é chamada na Bíblia de coluna e fundamento da verdade, a igreja bíblica, né? Paulo, escrevendo a primeira carta a Timóteo, disse: Escrevo-lhes estas coisas a Timóteo, embora espere ir vê-lo em breve, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. O que é a casa de Deus? A igreja de Cristo, os membros. Como os membros, os discípulos de Cristo, devem se portar quando reunidos, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Nós, quando reunidos como igreja, irmãos, nós somos coluna e fundamento da verdade, porque nos edificamos, pregamos e falamos sobre o que está contido apenas na Bíblia, que é a verdade. Cristo falou: a palavra de Deus é a verdade. Portanto, a responsabilidade da igreja é pregar e ensinar a palavra de Deus. Você que frequenta um grupo hoje, esse grupo está ensinando e pregando a palavra de Deus, está abrindo com você a Bíblia e você lendo com ele, e tudo que ele fala está contido na Bíblia? Então, a responsabilidade da igreja é pregar e ensinar a palavra de Deus, bem como não só pregar e ensinar, mas praticar cada verdade contida na palavra de Deus. Por isso, a doutrina deve ser obedecida e mantida intacta, ou seja, tudo que está escrito que é doutrina de Deus, essa doutrina que os apóstolos registrados, os profetas da palavra registrados na Bíblia, deve ser mantida intacta. Homens não devem acrescentar nada e tirar nada. Paulo falando a Timóteo na segunda carta: Timóteo, retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo dessa doutrina que você ouve de mim. E para nós hoje, irmãos, retenham com fé e amor em Cristo Jesus o modelo dessa doutrina que está registrada na Bíblia.
Paulo falando a Tito: você, porém, fale o que está de acordo com essa doutrina. Irmãos, devemos falar o que está de acordo com a sua doutrina. Aonde? Na Bíblia. Somente da Bíblia. A igreja são os salvos em Cristo. No livro de Atos, Lucas registrou, os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. A igreja de Cristo surgindo, com os 12 apóstolos sendo inspirados pelo Espírito Santo, receberam o Espírito Santo com poder. Deus prometeu e cumpriu o poder que ele tinha. Já começaram a demonstrar o poder, falando em diversas línguas racionais que as pessoas entendiam. Línguas como nós temos hoje, inglês, francês, espanhol. Lá eram os medos, os persas, os galileus, o romano, as línguas daquelas nações todas que estavam reunidas em Jerusalém. Não são essas línguas que ouvimos hoje alguns irmãos falar em algumas igrejas, que o estudo do Espírito Santo a gente aprende que essas línguas cessaram porque tudo foi revelado. Esse poder do Espírito Santo de falar em línguas era para comprovar que o que os apóstolos ensinavam era de Deus e que as pessoas pudessem entender na sua língua materna a mensagem de Deus. Hoje é deturpada esse ensino sobre o falar em línguas. Por isso que precisamos ler e estudar a Bíblia. Então, os 3.000 batizados, ali quando surgiu a igreja, foram salvos. E só somos salvos hoje em Cristo Jesus, quando nos arrependemos dos nossos pecados, nos batizamos, para perdão dos pecados e recebemos o dom do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus a morar em nós. Em Atos 2, capítulo 47, ele nos diz: louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Ou seja, até hoje ele acrescenta à sua igreja, ao seu reino, Deus, todos aqueles que são salvos, que aceitam o Senhor como Salvador, que aceitam Jesus Cristo, que se arrependem e se batizam. É essencial ser membro da igreja do Senhor, se queremos ser salvos. Essas duas passagens deixam bem claro. A pergunta importante é: você é membro da igreja de Cristo? Você aceitou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Você aceitou a verdade contida na Bíblia como palavra de Deus? Você se batizou como manda Jesus? Se batizar, morrer com Cristo nas águas e ressurgir das águas numa nova criatura, como Cristo ressurgiu na ressurreição na cruz? Para perdão dos pecados e receber o Espírito Santo a morar em você? Jesus falou a Nicodemos que ninguém verá o reino de Deus, ninguém verá a igreja, ninguém verá Deus, se não nascer da água e do Espírito. A igreja não é uma organização, como muitos fazem hoje, organização, com regras, regulamentos, doutrinas humanas, mas sim um organismo. Paulo falou sobre isso aos Efésios. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, nós, membros de Cristo, discípulos de Cristo, da sua igreja, ajustados e unidos pelo auxílio de todas as juntas, como um organismo, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, à medida em que cada parte realiza a sua função. Nós, dentro da Igreja de Cristo, como do corpo de Cristo, como um organismo, nós temos características diferentes, nós juntos e unidos, cada um faz sua função para que todos cresçamos e edificamos uns aos outros. Assim como o dedinho é importante para todo o corpo, assim como a mão é importante para todo o corpo. Cada um tem a sua função, todos devemos servir uns aos outros. A comparação que a Bíblia usa para definir a igreja é um corpo, que é um organismo. A única hierarquia que existe na igreja de Cristo é esta: Cristo é o cabeça, e todos os outros membros, servos de Deus e servos uns dos outros. Nós somos servos da cabeça e servos uns dos outros membros. Vejamos algumas doutrinas bíblicas da Igreja de Cristo. Princípio fundamental: sendo Jesus o cabeça da sua igreja, vem dele as determinações, os mandamentos e a sã doutrina. E graças a Deus foi tudo revelado e está contido na Bíblia. Se Cristo é autoridade, se a igreja é dele, nada mais justo que ele dite as normas da sua igreja. Não posso eu, Giovanni, ditar as normas da igreja.
que não é minha, a igreja é de Cristo. E ditam normas na igreja como se fossem deles. E nós devemos seguir o que está escrito. Ah, se eu concordo ou não concordo com o que está escrito, não me cabe isso. É de Deus, é de Jesus a igreja. A ele cabe ditar as normas e o que ele quer. No Novo Testamento encontramos a nova aliança de Deus com toda a humanidade, e para sermos acrescentados por Deus ao seu reino, precisamos aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se batizando para o perdão dos pecados e para receber o dom do Espírito Santo. Isso quem diz é Jesus, não sou eu. Está lá na Bíblia. Atos capítulo 2, versículo 38. Então temos que cumprir, se queremos entrar para a igreja de Cristo. A condução das assembleias na igreja. Como é que se dá as reuniões? Como é que o corpo de Cristo se reúne para louvar a Deus, para estudar a palavra, para se edificar? Tem que ter uma organização. E a organização dada por Jesus está na Bíblia. Em primeiro lugar, nós notamos na Bíblia que às mulheres não foi dado o papel de liderança nas reuniões públicas da igreja, ou seja, quando a igreja se reúne para estudar a palavra de Deus, para falar a palavra de Deus, a, a, a liderança dessa reunião, para essa função de pregar, de ensinar, não foi dada às mulheres. Hoje nós falamos em machismo, coisa assim, achou por bem dar funções às mulheres, e tem lá na Bíblia as funções das mulheres. A igreja é dele, ou eu aceito e entro para a igreja de Cristo, e tenho a salvação, ou eu não aceito, não creio, e não participo. Mas não podemos nós aceitarmos partes da Bíblia e outras partes rejeitar. Não posso eu fundar minha igreja e modificar a doutrina de Deus, a palavra de Deus. Tá? Em 1 Coríntios, capítulo 14, Paulo falando, pois Deus não é ele registrou como ele quer que sejam feitas as coisas. Como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não é permitido falar. Antes, permaneçam em submissão, como diz a lei. O princípio contido em 1 Coríntios, que nós acabamos de ler, também foi confirmado lá na primeira carta de Timóteo. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. O quê? Orando com coração puro, sem mácula, sem mancha, sem ira, sem discussões, sempre em santidade. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas e com roupas, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Aqui ele está falando da tradição daquela época e das mulheres estavam se vestindo mais para chamar a atenção. A mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Essa é a organização de Deus. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão expressou. Entretanto, será salva dando a luz, se ela permanecer na fé, no amor, na santidade e no bom senso. A mulher tem esse papel. Deus deu um papel tão nobre para as mulheres que foi de gerar filhos, tanto que ela gerou Jesus Cristo. Tem mais outras missões para as mulheres dentro da Bíblia, mas essa missão de pregar a palavra dentro da reunião da igreja, de ensinar a palavra, de orar, ele designou para os homens. Outra missão ele designou para as mulheres, para servir a Deus, além da nobre missão que Deus deu de gerar filhos. Poderia ser dado lá no começo, na criação do mundo, aos homens, homens gerar filhos, não às mulheres, mas tudo foi criado por Deus, conforme a sua vontade, e a igreja também. Devemos aceitar, descer e cumprir, não questionar. Isso aqueles que querem servir a Deus, que querem ter a salvação. Muitos rejeitam a palavra de Deus e não querem. Estão afastados, estão nesse mundo perdido. As funções de bispos, presbíteros ou pastores. Bispo, presbítero ou pastor
3 termos com a mesma função. Paulo, escrevendo, o Lucas registrou lá, de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, no plural. Prestem atenção nisso. Lá em Atos, Paulo falando para os presbíteros, para os bispos, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja. Essa é a função dos bispos, dos presbíteros. Pastorearem a igreja, cuidar dos irmãos, que ele comprou com seu próprio sangue. Essa é a organização da igreja de Cristo. Não posso questionar, somente obedecer. Havia sempre uma pluralidade, mais de um, de presbíteros em cada igreja local. Nós vimos ali que de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros. Ali, abaixo, Paulo falando para ele que o Espírito Santo colocou como bispos, no plural, para pastorearem. Lá, Paulo falando aos filipenses, na carta, Paulo e Timóteo, servos de Cristo, e todos os santos em Filipos, com os bispos e diáconos, no plural. Por que no plural? Antes de entrar na qualificação, no plural. A organização da Igreja de Cristo, ele não quer que uma pessoa exerça uma função, senão essa pessoa ela vai poder pecar e achar soberana, ela tem a razão, as pessoas estão seguindo o que ela está dizendo. Por que no plural? Para que as pessoas entrem em comum acordo e sigam e obedeçam a palavra. Se algum presbítero, bispo, se desviar da palavra, vai ter o outro presbítero, o irmão, para chamar a atenção e corrigir. Nunca pode ficar a Igreja de Cristo na função de uma única só pessoa. A autoridade única é Jesus Cristo e a doutrina dele está na Bíblia. Então, as qualificações para servir nessas funções de bispos e presbíteros. Paulo disse a Tito para observar a escolha de presbíteros e bispos. Paulo deu uma missão a Tito para que ficasse na ilha de Creta e designasse presbíteros e bispos nas igrejas de Cristo locais. Então está aqui em Tito capítulo 1. A razão de ter deixado em Creta, quem? Tito, foi para que você, Tito, pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, tem que obedecer tudo isso, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes e que não sejam acusados de libertinagem ou insubmissão. Por que filhos e não filho crente acusado de libertinagem ou insubmissão? Eu posso ser um presbítero tendo só um filho? Não. Eu tenho que ter filhos no plural, porque nós sabemos que podemos ter 2 ou mais filhos e nenhum temperamento, comportamento dos filhos são iguais. Eu tenho que aprender em casa já a ensinar, a orientar meus filhos, a ter a experiência de lidar com diversos tipos de temperamentos, para depois também exercer essa função na igreja, onde temos vários irmãos com vários temperamentos diferentes. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não pode ser uma pessoa orgulhosa, não pode ser uma pessoa briguenta, apegada ao vinho, violento, ávido ao lucro desonesto. Não pode ser uma pessoa que tenha ávido ao dinheiro, ao lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, uma pessoa justa, consagrada, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel. Um presbítero tem que apegar-se à palavra de Deus, da maneira que foi ensinada, ou seja, para nós, da maneira que escrita. Seja capaz de encorajar os outros pela essa doutrina e de refutar os que se opõem a ela. De refutar todos aqueles hoje que vêm nos trazer ensinamentos, mandamentos, que não estão na Bíblia. Nós temos que refutar pela palavra de Deus. Perguntar para essa pessoa, aonde está escrito isso que está me dizendo? Se não tiver na Bíblia, então não é a palavra de Deus. Eu só obedeço a um Senhor, que é Deus e Jesus Cristo. Veja também, eu disse a Timóteo, para observar nas escolhas de presbíteros e bispos, a mesma função de Tito na ilha de Creta, teve a função de designar presbíteros e bispos em Éfeso. Está lá em 1 Timóteo. A informação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Ele não falou cargo aqui, função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível,
marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto a ensinar. Tem que ter o conhecimento da palavra de Deus. Não deve ser apegado ao vinho, mas sim uma pessoa amável, pacífica, não apegada ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família. O que ele disse para Tito, repete aqui. Tendo os filhos sujeito a ele, filhos no plural, com toda dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se soberbeça e caia na ação que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Não só os presbíteros, né, mas como todo discípulo de Cristo, todo membro da igreja de Cristo, deve ter uma boa reputação perante os de fora, porque nós temos que ter uma conduta condigna com aquilo que lemos na Bíblia e temos que praticar aquilo, porque senão nós estamos demonstrando Cristo aí fora para o mundo, a igreja de Cristo. E se eu for uma pessoa totalmente errada e que não pratico o que eu aprendi, o que eu leio, como as pessoas vão crer que o grupo de pessoas que eu me reúno é a igreja de Cristo? Então, a reputação, o crédito é importante no mundo aí fora, não só para os presbíteros, mas também para todos os membros, mas principalmente para os presbíteros, né? A ausência de instrumentos na adoração das assembleias. A ausência de instrumentos musicais para adorar a Deus, louvar a Deus. No Novo Testamento, não há nenhuma passagem de os irmãos usando instrumentos musicais. No Velho Testamento, sim, na Velha Aliança, que foi exclusiva com o povo de Israel, não conosco. A Velha Aliança foi cravada, foi enterrada na cruz com Jesus Cristo. Quando ele derramou o sangue, vigorou a nova aliança, que se encontra no Novo Testamento. E na Velha Aliança, quem usava instrumentos era o povo de Levi. Então, como quem não é de Israel, nem podia naquela época. E Paulo falando aos Efésios: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, um alerta, né? Mas deixe encher-se pelo Espírito, falando entre si, entre os irmãos, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Não cantando e louvando, usando instrumentos musicais, mecânico, é do coração, é o Senhor. Em todos os cânticos no Novo Testamento, nós vemos os irmãos cantando a viva voz. Paulo falando aos irmãos em Coríntios: então o que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. O autor da carta de Hebreus falando: ofereçamos a Deus um sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Nas passagens que nós lemos aqui, nós vemos que o mandamento é falando entre si, cantando e louvando. Diz cantarei, e não é dito tocando, ainda que devamos oferecer sacrifício de louvor, fruto de lábios. A palavra capela hoje é usada para indicar o ato de cantar sem instrumentos. É uma palavra que se originou pelo conhecimento geral de que a igreja no primeiro século cantava sem uso de instrumentos. A capela significa ao modo a capela ou ao modo a igreja do primeiro século. O denominacionalismo alterou a forma ou padrão do cristianismo primitivo, infelizmente. As igrejas fundadas por homens, chamadas hoje de igrejas denominacionais, cada uma tem seu nome, alteram a simplicidade da igreja contida na Bíblia. Portanto, mudando muito as características da igreja primitiva, transformando-a numa instituição humana, que tem até fundadores e datas. A igreja de Cristo foi fundada por Jesus Cristo no dia de Pentecostes. Ele é autoridade, morreu e ressurgiu e deu o Espírito Santo aos apóstolos, que receberiam com poder o conselheiro. A promessa dele foi cumprida. Os apóstolos, recebendo o Espírito Santo, pregaram Jesus em diversas línguas, primeiro poder, diversas línguas, a todas aquelas nações que estavam em Jerusalém. Ali surgiu a igreja de Cristo. E mais poderes foi dados aos apóstolos para que testemunhasse esses poderes que tudo era vindo de Deus. E a razão dessas alterações de hoje
e surgiram lá a partir do surgimento da Igreja Católica e depois do protestantismo, está no fato dessas igrejas funcionarem com base em uma autoridade humana. Ou é o Papa, ou é o fundador tal, Wesley, ou o fundador. Então, eles alteraram essa doutrina dos apóstolos, onde Jesus é a única autoridade da igreja bíblica. Assim, passa a ser o homem e não Cristo que determina como a igreja deve ser, como deve adorar, como deve organizar. O denominacionalismo alterou a forma ou padrão do cristianismo primitivo. As igrejas fundadas por homens, chamada hoje de igrejas denominacionais, alteraram essa simplicidade. A maior parte dessas igrejas e religiões surgiram a partir da alegação de que alguém que afirmou ter recebido uma nova revelação, completando assim a mensagem divina e entregando à humanidade aquilo que faltava. Embora a Bíblia esteja toda a revelação de Deus, nada mais precisa ser acrescentado. Ou seja, essas pessoas que fundaram essas igrejas, dizendo, olha, recebi uma revelação de Deus e está completando a revelação que faltava, não é verdade. Na Bíblia está escrito, toda a verdade foi revelada pelos apóstolos e pelos profetas da palavra. E deixaram registrada, nada mais precisa ser revelado. Esses homens são chamados pela humanidade de profetas modernos. Mas Deus, na Bíblia, rejeita essa prática com muita firmeza. Paulo falando aos Gálatas, já naquela época, no primeiro século, né? A região da Galácia, os irmãos. Puxando as orelhas dos irmãos que estavam se desviando dessa doutrina, dos ensinamentos dos apóstolos, do ensinamento do próprio apóstolo Paulo. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Ou seja, os irmãos chamando pela graça de Cristo, pelo Novo Testamento, a Nova Aliança, para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora e repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Hoje, irmãos, se alguém ensina o evangelho, mandamentos, doutrinas, regulamentos, diferente do que está na Bíblia, não pode ser seguido por nós. Nós seguimos a Deus e a Jesus Cristo, a palavra de Deus está na Bíblia. Se alguém te ensinar algo, pergunte, me mostre na Bíblia que é a palavra de Deus, isso que está me dizendo. Se a pessoa não mostrar, como vou seguir? Ah, não, é uma inspiração que surgiu no ano tal. Não. Devemos ser simplesmente cristãos, discípulos de Jesus. Os seguidores de Jesus no primeiro século não se autodenominaram, como observamos que hoje em dia existe essa prática, pessoas se chamando conforme o nome da sua igreja, sou universal, sou isso, aquilo. No primeiro século, não. Eles seguiam a Jesus Cristo, essa doutrina dos apóstolos. Qual era a igreja de Paulo? Qual era a igreja de Pedro? Qual era a igreja de Tiago e outros apóstolos e seguidores de Jesus no primeiro século? Qual era a igreja deles? Eles eram apenas discípulos de Cristo, simplesmente cristãos. Eram membros que se reuniam como igreja e eram chamados simplesmente de cristão. O que você é? Eu sou cristão, discípulo de Cristo. Eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu sou apenas cristão. Os seguidores de Jesus do primeiro século aceitaram um nome por identificá-los como pessoas de Cristo, cristãos. Lá em Atos capítulo 11 está registrado pelo Lucas, e quando encontrou, ou seja, quando Barnabé encontrou Saulo lá em Paulo lá em Tarso, né? Paulo de Tarso encontrou, trouxe Paulo para Antioquia para ajudar ele a pregar essa doutrina lá em Antioquia, onde surgiu ali uma congregação da Igreja de Cristo, os irmãos aceitaram a Cristo, se batizaram. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja, okay? Com o prédio? Não, se reuniram com os irmãos e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez cristãos. Precisamos restaurar a igreja bíblica, precisamos voltar a essa igreja bíblica do primeiro século que está registrada aqui no Novo Testamento. Não mais seguir doutrinas e mandamentos humanos que deturparam a palavra de Deus. A igreja do Senhor
precisa pregar constantemente uma volta completa às origens do cristianismo bíblico, ou seja, a seguirem apenas o que a Bíblia diz. A palavra restauração significa trazer alguma coisa de volta ao seu estado original. A igreja é como um rio que tem sido poluído pelas doutrinas de escombros dos homens. Portanto, precisamos voltar à igreja bíblica e retirar tudo que não devia estar nela, a fim de voltar a ser igreja tal qual no primeiro século, como foi fundada. Conclusão dessa lição, primeira parte de hoje, irmãos. A igreja de hoje precisa ser tudo o que Deus sempre quis que fosse, conforme está contido na Bíblia, desde a sua edificação por Jesus Cristo, registrada no livro de Atos. Não se esqueça da passagem da palavra de Jesus com Pedro. Sobre esta pedra edificarei minha igreja. Qual pedra, qual alicerce da sua igreja? Jesus Cristo, Filho de Deus vivo. Para isso se faz necessário muitas instruções bíblicas. Por isso nós temos que estudar a Bíblia, estudar. E uma consequente restauração dos ensinos. Ver o que está errado, corrigir e voltar ao que a Bíblia diz. Crenças e práticas atuais se faz necessário vermos se estão corretos ou não, se está na Bíblia, a fim de voltarmos a ser a igreja de Cristo, fundada por ele, que a comprou com seu próprio sangue. Que Deus abençoe a todos, irmãos, e que esse pequeno estudo de hoje possamos refletir e verificarmos se estamos realmente seguindo a Cristo, se estamos nos reunindo com os discípulos de Cristo da sua igreja bíblica. Dizes coisas degradantes quando não convém.